Olá, seja bem-vindo ao canal Pedroso Dev Academy. Eu sou o Paulo Pedroso e estamos de volta aqui com o curso Seja Dev Golang. Esse é o nosso 22º vídeo e hoje vamos trabalhar um pouco com Docker e acessando algum banco de dados, beleza? Então, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o sininho e já deixa aquele like para fortalecer. Então, como é a primeira vez que eu estou abordando sobre Docker aqui no canal, eu vou dar uma pequena introdução aqui, lendo o que eu coloquei na página que está disponível aí na descrição para vocês, do que é o Docker, tá? Então, imagine um mundo onde você pode empacotar suas aplicações com todas as suas dependências e configurações, um container portátil e executá-lo em qualquer lugar, sem se preocupar com os problemas de compatibilidade ou ambiente. Esse é o poder do Docker. O Docker é uma plataforma de código aberto que revolucionou a forma como desenvolvemos e implantamos software. Ele utiliza containers leves e autossuficientes, como se fossem caixinhas mágicas que encapsulam tudo o que sua aplicação precisa para funcionar perfeitamente, desde o código até as bibliotecas e o ambiente de execução. Mas como funciona essa mágica? Ao invés de virtualizar todo o sistema operacional como as máquinas virtuais tradicionais, o Docker se concentra em isolar apenas o aplicativo e suas dependências. Isso significa que os containers são mais leves, rápidos e eficientes, ocupando menos espaço e recursos do computador. Aí nós vamos utilizar um pequeno container onde vai armazenar o Postgres, que é um banco de dados que a gente vai utilizar aqui na aplicaçãozinha. Vocês vão ver que é bem facinho, bem leve mesmo, tá bom? Beleza, então eu já estou aqui com o meu main iniciado. Eu não vou me ater à questão de instalação do Docker, porque ele é bem simples de instalar. A única coisa que vocês têm que ter certeza que ele está rodando, né? E para vocês verificarem se o Docker de vocês está rodando, é simplesmente um Docker --version aqui, ele vai retornar a versão que vocês têm instalado, certo? Tá. Com isso feito, eu vou iniciar aqui o Compose. Na versão anterior, o nome do arquivo aqui era docker compose.yml. Tá? Com isso ele reconhecia, e ainda até hoje ele reconhece como um arquivo Docker válido, né? Então, só que agora, na nova versão, eu posso simplesmente definir esse carinha aqui como compose.yml, certo? Ele vai funcionar das duas formas. E aqui no meu Compose eu vou definir os serviços, os containers que ele vai criar. No caso, eu começo como services. Como eu vou utilizar o Postgres, aqui embaixo eu já entro com Postgres, e aqui embaixo eu vou definir qual que é a imagem, qual que é a versão do Postgres que eu vou estar utilizando. Aí aqui nesse site vocês conseguem verificar as versões disponíveis, por exemplo, para o Postgres. Aí ele vai dar todas as versões disponíveis para vocês trabalharem com containers. Tá? No caso eu vou estar utilizando a 16.2. Certo? Então aqui a gente entra com image e daí diz qual é a versão, Postgres 2.16.2. Aqui eu já posso definir a porta também, onde a porta padrão do Postgres é 5432, né? 5432. E aí eu defino 5432 de novo. Por quê? Isso aqui, quando eu mandar para o meu computador, quando ele bater nessa porta, ele vai direcionar para a porta 5432 do meu container. Certo? Aí de volta aqui na página, aqui rolando para baixo, vocês vão encontrar as variáveis que eu posso definir. Eu, no caso, vou definir o password, o usuário e um DB inicial. Tá? Então esses aqui vão ser os carinhas que nós vamos definir lá nas nossas variáveis. Aí eu tenho uma colinha aqui para jogar e daí definimos todas as variáveis necessárias, certo? Então o usuário, Postgres e um nome para nossa database inicial. E agora vamos definir um volume, que é para os nossos dados persistirem. Caso a gente derrube os containers, não aconteça a gente perder os dados, certo? Então aqui eu jogo de novo a minha colinha, onde vou ter os meus volumes, onde eu vou definir Postgres, daí um caminho dentro do meu container, onde ele vai buscar nesse local no meu computador e vai direcionar para esse data aqui lá dentro do container. Certo? Algumas observações sobre esse carinha aqui, esse Postgres aqui de dentro do volumes. Se eu quiser criar uma pasta, por exemplo, na raiz da minha aplicação aqui, eu coloco ponto barra
E aí ele vai criar uma pasta Postgres aqui dentro, mais ou menos desse formato. E aqui ele vai colocar os dados para ficarem persistidos, certo? Isso ele faz automático. Ou eu posso definir também um caminho absoluto dentro do meu sistema, sei lá, do tipo C, /Postgres. Então ele vai criar uma pasta nesse caminho. Outra forma também que eu posso fazer é fazer com que essa pasta seja gerenciada por um volume dentro do próprio Docker. E aí eu vou pegar a minha colinha aqui de novo, onde vai ficar dessa forma. Eu vou definir volumes, vou dar um nome interno que não é o nome que vai aparecer para mim, definindo que é o volume Postgres, que vai fazer a ligação desse carinha aqui em cima com esse volume criado aqui. E aqui sim eu defino um nome que vai aparecer ali na minha lista de volumes. Eu posso simplesmente ocultar esse carinha aqui, não definindo ele. Aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar o nome da minha aplicação, por exemplo, aula 22 CRUD, e ele vai fazer mais ou menos algo do tipo assim, deixa eu usar aqui embaixo, aula 22 CRUD, underline, e aí vai concatenar com o meu Postgres aqui. Aí vai ficar mais ou menos dessa forma o formato do nome do meu volume. Só que eu quero que ele fique desse jeito aqui. Postgres SQL, beleza? Tá, isto feito, agora o que a gente tem que fazer aqui? Aí a gente executa um docker compose up -d, que aí ele vai rodar e vai subir todo o container, vai fazer o download de tudo que ele precisa para rodar esse container de Postgres e vai deixar rodando em background com esse -d aqui. Beleza? Então vamos rodar isso aqui. Aqui ele está fazendo o download de tudo que ele precisa. Vai levar alguns segundinhos. Já deve estar terminando, está no último carinha aqui. E é isso. Agora deve terminar a qualquer momento. Então se eu executar o comando docker compose ps-a, ele vai mostrar um aula 22 CRUD, coisa e tal, que vai ser ligado ao meu Postgres. E também eu vou ter o meu docker compose não, docker volume ls, aí ele vai listar os meus volumes que eu tenho. No caso, o Postgres, que é aquele nome que eu defini ali em cima. Olhando aqui, eu não gostei desse nome aqui, aula 22 CRUD, Postgres 1. Eu posso também definir um nome específico para minha imagem aqui. Por exemplo, container name, ele já sugeriu ali. E daí vamos dizer que eu queira um pouco mais abreviado. Quero Postgres, SQL, underline não, traço A22. Apenas isso que vai fazer a diferenciação não, que vai definir o nome específico para o meu container. Então agora a única coisa que eu tenho que fazer aqui é rodar de novo o docker compose up -d e daí ele vai refazer o nome da minha imagem. Agora se eu der o mesmo PSA, aí ele passou a utilizar o nome que eu defini aqui em cima, beleza? Deixa eu mostrar uma diferença que tem aqui, ó, quando eu executo docker compose PSA e quando eu executo apenas um docker ps-a. Vocês podem perceber que aqui eu tenho um name e aqui eu tenho um ID, container ID. E agora o que eu quero fazer é acessar esse banco de dados do Docker. Do Docker não, do Postgres, né? E o que eu posso fazer aqui é o seguinte, docker exec -it, aí eu posso pegar tanto esse name aqui quanto esse ID aqui. Vamos pelo ID. Então eu colo esse ID aqui e daí eu dou um psql -h localhost, digo qual que é a porta, que é 5432 -u maiúsculo, o nome do usuário que eu defini ali em cima é Postgres. Assim eu vou acessar, eu só digitei exec errado aqui, exec, tá. Agora sim, deixa eu sair daqui e limpar um pouco esse carinha, que senão vai ficar muito ruim. Clear docexec, tá, agora sim. E aqui eu posso executar comandos SQL. No caso aqui, eu vou simplesmente verificar os bancos que ele tem aqui dentro para ver se ele conseguiu criar meu my database aqui. Então aí eu vou executar select det name espaço from pg database ponto e vírgula. Aí ele listou os bancos de dados que ele tem aqui, inclusive o meu my database que está ali em cima. Show de bola, né? Agora é só eu dar um barra aqui para sair desse carinha.
Beleza. Para quem disse que não era um vídeo sobre Docker, eu levei bastante tempo, acho que uns 9, 10 minutos só para chegar até esse ponto aqui. Então vou fazer o seguinte, eu vou encerrar o vídeo por aqui e daí eu faço uma segunda parte dessa nossa aplicação. Aí o próximo vídeo, vamos focar em trabalhar com dados e manipulação de dados para aquele banco de dados, beleza? Então, se você não for inscrito no canal, já se inscreve aí, ativa o sininho e deixa aquele like para fortalecer, beleza? Então, até a próxima, grande abraço.